A Teosofia Original traz para você a Doutrina Secreta, volume 1, parte 1, resumo, escrito por Helena Petrovna Blavatsky. Publicado originalmente em 1888. Resumo, tradução do original na íntegra. Resumo, a história da criação e deste mundo, desde o seu início até os dias atuais, é composta por 7 capítulos. O 7º capítulo ainda não está escrito. T. Subahal, Theosophist, 1881. O primeiro desses 7 capítulos foi escrito e agora está terminado. Por mais incompleta e fraca que seja uma exposição, é de qualquer forma uma aproximação, usando a palavra em sentido matemático, aquela que é a base mais antiga de todas as cosmogonias subsequentes. A tentativa de apresentar, em uma língua europeia, o grande panorama da lei sempre periódica, impressa nas mentes plásticas das primeiras raças dotadas de consciência por aqueles que refletiram o mesmo da mente universal, é usada, pois nenhuma linguagem humana, exceto o sânscrito, que é a linguagem dos deuses, pode fazê-lo com qualquer grau de adequação. Mas as falhas neste trabalho devem ser perdoadas pelo bem do objetivo buscado. Como um todo, nem o que precede, nem o que se segue pode ser encontrado na íntegra em qualquer lugar. Não é ensinado em nenhuma das 6 escolas indianas de filosofia, pois pertence à sua síntese, a 7ª, que é a doutrina oculta. Não está localizado em nenhum papiro, em ruínas do Egito, nem está mais esculpido em azulejos assírios ou paredes de granito. Os livros do Vedanta, a última palavra do conhecimento humano, revelam apenas o aspecto metafísico dessa cosmogonia mundial e seu inestimável dicionário de sinônimos, os Upanishads, sendo Upanishad uma palavra composta que significa a conquista da ignorância pela revelação de um segredo, conhecimento espiritual. Exigem agora a posse adicional de uma chave mestra para permitir que o estudante chegue ao todo do seu significado. Atrevo-me a explicar por que aprendi com o mestre. O nome Upanishads é geralmente traduzido como doutrina esotérica. Esses tratados fazem parte do Sruti, ou conhecimento revelado, revelação, em resumo, e geralmente são anexados à parte Brahmana dos Vedas, como sua terceira divisão. Existem mais de 150 Upanishads enumerados por e conhecidos por orientalistas, que acreditam os mais antigos por terem sido escritos provavelmente cerca de 600 anos AC, mas de textos genuínos não existe 1/5 do número. Os Upanishads são para os Vedas o que a Cabala é para a Bíblia judaica. Eles tratam e expõem o significado secreto e místico dos textos védicos. Eles falam da origem do universo, da natureza da deidade, do espírito e da alma, como também da conexão metafísica da mente e da matéria. Em poucas palavras, eles contêm o começo e o fim de todo o conhecimento humano, mas agora deixaram de revelá-lo desde o dia de Buda. Caso contrário, os Upanishads não poderiam ser chamados de esotéricos, pois agora estão abertamente ligados aos livros sagrados bramânicos, que, em nossa era atual, tornam-se acessíveis até mesmo aos mlekshas, ex-castas, e aos orientalistas europeus. Uma coisa neles, e isso em todos os Upanishads, invariavelmente e constantemente aponta para sua origem antiga e prova: há
que eles foram escritos em algumas de suas partes antes que o sistema de castas se tornasse a instituição tirânica que ainda é, e b. que metade de seu conteúdo foi eliminada, enquanto alguns deles foram reescritos e abreviados. Os grandes instrutores do conhecimento superior e os Brahmanes são continuamente representados como indo aos reis Kshatriya, casta militar, para se tornarem seus alunos. Como Cowell observa pertinentemente, os Upanishads respiram um espírito totalmente diferente de outros escritos bramânicos, uma liberdade de pensamento desconhecida em qualquer trabalho anterior, exceto nos hinos do Rig Veda. O segundo fato é explicado por uma tradição registrada em um dos manuscritos da vida de Buda. Diz que os Upanishads foram originalmente apegados aos seus Brahmanas após o início de uma reforma, o que levou à exclusividade do atual sistema de castas entre os Brahmanes, alguns séculos após a invasão da Índia pelos nascidos duas vezes. Eles estavam completos naqueles dias e eram usados para a instrução dos Chelas que estavam se preparando para sua iniciação. Isso durou enquanto os Vedas e os Brahmanas permaneceram na guarda exclusiva dos Brahmanes do templo, enquanto ninguém mais tinha o direito de estudá-los ou mesmo lê-los fora da casta sagrada. Então veio Gautama, o príncipe de Kapilavastu. Depois de aprender toda a sabedoria bramânica nos Rahasya ou nos Upanishads, e descobri que os ensinamentos diferiam pouco, se é que eram, daqueles dos instrutores da vida, que habitam as áreas nevadas do Himalaia. O discípulo dos Brahmanes, sentindo-se indignado porque a sabedoria sagrada foi, assim, retida a todos, exceto aos Brahmanes, determinada a salvar o mundo inteiro ao popularizá-lo. Foi então que os Brahmanes, vendo que seu conhecimento sagrado e sabedoria oculta estavam caindo nas mãos dos Mlekshas, abreviaram os textos dos Upanishads, originalmente contendo 3 vezes a questão dos Vedas e dos Brahmanas juntos, sem alterar, no entanto, uma palavra dos textos. Eles simplesmente separaram do manuscrito as partes mais importantes, que contém a última palavra do mistério do ser. A chave do código secreto Brahmani permaneceu, a partir de então, apenas com os iniciados, e os Brahmanes estavam em posição de negar publicamente a correção dos ensinamentos de Buda, apelando aos seus Upanishads, silenciados para sempre nas questões principais. Essa é a tradição esotérica além do Himalaia. Sri Shankaracharya, o maior iniciado que viveu nas eras históricas, escreveu muitos Bhashyas nos Upanishads, mas seus tratados originais, como existem razões para supor, ainda não caíram nas mãos dos filisteus, pois eles são muito zelosamente preservados em seus mosteiros. E ainda existem razões mais pesadas para acreditar que os inestimáveis Bhashyas, comentários sobre a doutrina esotérica dos Brahmanes, por seu maior expositor, permanecerão por séculos ainda uma carta morta para a maioria dos hindus, exceto os Brahmanes de Smartava. Esta seita, fundada por Shankaracharya, que ainda é muito poderosa no sul da Índia, é agora quase a única a produzir estudantes que preservaram conhecimento suficiente para compreender a letra morta dos Bhashyas. A razão disso é que somente eles, fui informada, ocasionalmente têm iniciados reais à frente em seus mosteiros, como por exemplo no Sringagiri, nos Ghats ocidentais de Mysore. Por outro lado, não há seita naquela casta desesperadamente exclusiva dos Brahmanes.
mais exclusivamente do que a esmartava, e a reticência de seus seguidores em dizer o que sabem das ciências ocultas e da doutrina esotérica é igualada apenas por seu orgulho e aprendizado. Portanto, a escritora da presente declaração deve estar preparada com antecedência para encontrar grande oposição e até a negação das declarações apresentadas neste trabalho. Não que alguma alegação de infalibilidade ou perfeição de correção em todos os detalhes de tudo o que aqui é dito tenha sido apresentada. Os fatos estão lá, e eles dificilmente podem ser negados. Mas, devido às dificuldades intrínsecas dos sujeitos tratados e às limitações quase intransponíveis da língua inglesa, como de todas as outras línguas europeias, para expressar certas ideias, é mais do que provável que a escritora não tenha apresentado as explicações no melhor e da forma mais clara. No entanto, tudo o que podia ser feito foi feito sob todas as circunstâncias adversas, e isso é o máximo que se pode esperar de qualquer escritor. Recapitulemos e mostremos pela vastidão dos assuntos expostos quão difícil, se não impossível, é fazer-lhes justiça total. 1. A doutrina secreta é a sabedoria acumulada das eras, e somente sua cosmogonia é o sistema mais estupendo e elaborado, por exemplo, mesmo no exoterismo dos Puranas. Mas tal é o poder misterioso do simbolismo oculto, que os fatos que realmente ocuparam inúmeras gerações de videntes e profetas iniciados para comandar, estabelecer e explicar, na desconcertante série de progressos evolutivos, são todos registrados em algumas páginas de figuras geométricas, sinais e glifos. O olhar cintilante daqueles videntes penetrou no próprio núcleo da matéria e registrou a alma das coisas ali, onde um profano comum, por mais instruído que fosse, teria percebido apenas o trabalho de forma superficial. Mas a ciência moderna não acredita na alma das coisas e, portanto, rejeitará todo o sistema da cosmogonia antiga. É inútil dizer que o sistema em questão não é uma fantasia de um ou vários indivíduos isolados, que é o registro ininterrupto, que abrange milhares de gerações de videntes cujas experiências foram feitas para testar e verificar as tradições passadas oralmente, de uma raça para outra, dos ensinamentos de seres superiores e exaltados, que velaram a infância da humanidade. Que, por longas eras, os reis magos da quinta raça, do grupo salvo e resgatado do último cataclismo e mudança de continentes, passaram a vida aprendendo, não ensinando. Como eles fizeram isso? A resposta é examinando, testando e verificando em todos os departamentos da natureza as tradições do passado pelas visões independentes de grandes adeptos, ou seja, homens que desenvolveram e aperfeiçoaram suas organizações físicas, mentais, psíquicas e espirituais ao máximo grau possível. Nenhuma visão de um adepto foi aceita até que fosse verificada e confirmada pelas visões, obtidas de modo a permanecer como evidência independente de outros adeptos e por séculos de experiências. No próximo vídeo, continuaremos com o resumo do primeiro volume da Doutrina Secreta.